Meus irmãos, vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero que você pense bem, analise bem o que é a vontade de Deus para com nossas vidas, o que é o querer dele, o que é uma vida que encontrou Jesus. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não ouvindo ninguém. Então Saulo levantou do chão e abriu os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Amados, você observa que a vida, a ação desse homem, ela, dentro do entendimento dele, ele estava fazendo uma obra para Deus. Ele via um povo na mente dele se desviando para o caminho, saindo dos costumes, das tradições, saindo do sistema judaico da época, porque ouviram uma voz, creram e decidiram seguir. Mas aquilo quebrava todas as tradições, culturas da época. É como se alguém tivesse contrariando os princípios religiosos da época. Então, Saulo, esse defensor, ele toma agora uma posição como se de fazer justiça. Eu vou atrás. Eu preciso trazer esse povo a qualquer jeito. Eu quero que eles se rendam novamente. Então, dentro da cabeça de Saulo, é o que a gente muito hoje chama de desviados. Estão desviados do caminho. E ele toma agora essa posição como um homem determinado e sai então diante daquela ação no nome de Deus, resgatando aqueles que estavam seguindo a Cristo. Então você observa que o sistema nos cega em relação ao entendimento de Cristo. Você observa, irmãos, que na sua intenção ele pede autorização não só para atuar no seu território, mas andar na cidade circunvizinha ali, para trazer de volta
Como a palavra menciona aqui em Atos, ele está dizendo assim: os levasse preso para Jerusalém, enquanto seguia pelo caminho, ou melhor aqui, a fim, caso achasse alguém que era do caminho. Então ele estava procurando as pessoas que estavam agora tomando um outro caminho, sem entender que Cristo, ele menciona na sua palavra que ele é o quê? O caminho. Então as pessoas que entenderam Cristo, eles tiram de si toda aquela tradição de um sistema, de uma cultura, de domínios, de ordenanças, e ele passa agora a seguir o caminho que é Cristo, uma liberdade. Então, nessa sua caminhada, Jesus encontra ele. Momento inesperado da vida do Paulo, ele se depara com algo tremendo, como uma luz domina ele e ele cai. Ele cai. E essa luz, uma voz fala com ele: por que tu me persegue? Você observa, irmãos, que a mentalidade desse homem, dentro do sistema que ele aprendeu, ele estava corretamente. A ação dele era certa. E muitas vezes é o que acontece nos tempos de hoje. Pessoas tomando posição dentro de uma mentalidade que, no seu entendimento, é a verdade, é o certo. E esse é o maior desafio que nós enfrentamos quando nós achamos que o que ouvimos, que o que aprendemos, da forma que nós aprendemos ou fomos ensinados, aquilo é a verdade. Mas quem é a verdade? Quem Jesus disse que era? Eu sou a verdade. Então, quando ele diz eu sou a verdade, ele está anunciando que o que estamos vivendo, a forma que estamos vivendo, dentro da nossa crença, do nosso entendimento, dentro das culturas, do sistema, não é a verdade. Então Paulo se depara agora e cai diante daquela voz, daquela luz que fala com ele. E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele levanta dali, irmãos, cego. Você observa que o símbolo da nossa justiça é o quê? É uma estátua com os olhos vendados. Então estava ali agora exatamente isso aqui. Tu simboliza ou tu age pela justiça, mas tu é cego. Porque tu não viu a graça. E enquanto, irmãos, nós não ver a graça de Cristo, nós somos, ou podemos agir, ou seremos justiceiros cegos. É tipo assim, nós cobrar do outro, exigir do outro, obrigar o outro, querer que o outro tome decisão, faça isso, faça aquilo, baseado numa justiça, no nosso entendimento, mas sem visão da graça. Então era isso que Paulo vivia. Ele era alguém que, na sua mentalidade, defendia o reino de Deus, as coisas de Deus. Mas ele não tinha ainda aberto seus olhos para a graça de Cristo. Não tinha entendido ainda
o tamanho da sua misericórdia e da sua compaixão. E diante disso, ele estava numa ação. Quando eu meditava nesse texto, irmãos, eu comecei a conectar algumas situações lá do passado e tentando entender Paulo. Por que Cristo chama o Paulo? Paulo, um romano, mas alguém aguerrido, e foi o maior pregador, tanto para judeu como para os gentios, e um homem que teve uma vida totalmente mudada após esse encontro. Era um homem que, quando ele teve esse encontro com Cristo, toda a sua busca terrena, todo o seu sonho terreno, todo o seu foco terreno, não teve mais valor para ele. O que ele queria cada dia mais era se aproximar de Cristo. Então a sua busca, irmãos, a aproximação de Deus, nenhuma ação contra ele mudava agora a sua vida. Então é uma transformação, podemos usar a palavra radicalmente nesse encontro. Quando eu meditava nesse texto, eu pensava assim: Cristo escolheu um gentil, alguém que fazia parte de um plano de pessoas que não faziam parte dos hebreus, dos filhos de Deus, como os hebreus, para, através dele, a sua palavra, a sua mensagem chegasse ao coração dos gentios. Então, através dessa vida, ele tem uma visão desse encontro, uma visão do que realmente é o reino estabelecido através de Cristo e aonde é que iremos morar, aonde está a nossa segurança, aonde está o nosso descanso. É como se tudo fosse revelado a ele nesse momento aqui. Tivesse o seu entendimento clareado sobre quem é Jesus. E ele passa agora, irmãos, a viver essa vida representando Cristo. Então, o que Paulo faz é tirar pessoas, convidar pessoas a sair de um sistema prisioneiro, de um sistema de tradições e de culturas, a sair dos rituais que não edificava ninguém. Então, aquela vida que ele viveu dentro desse sistema de rituais, de prática, disso, daquilo, naquele momento ele entendeu que aquilo não tinha validade nenhuma mais. E o que ele queria agora, a mensagem que ele passou, é que em Cristo toda a obra foi consumada. E quando nós entender isso, nós precisamos o quê? Estar em Cristo, ser do caminho. E quando entendemos isso, irmãos, o significado de igreja, o que é a igreja? Tirados para fora. Isso é igreja. Cristo chama alguém que foi tirado para fora de um sistema opressor, dominador, que dominava as mentes das pessoas. Então você observa que dentro dessa escolha de Cristo, porque dentro dos discípulos, entre os discípulos, eles tinham escolhido Matias para ser aquele que ia ocupar o lugar de Judas para compor os 12 discípulos. Mas Cristo escolhe Paulo.
que nem judeu era, e escolhe ele lá fora para tirar os de fora para dentro do reino. Pensando nessa passagem, me veio à mente a vida de José. Ainda hoje eu falava com a irmã dela, por que José não fez parte das 12 tribos, sendo ele um dos filhos de Jacó? E quem não se encanta com a história de José? Se observa a vida de José, ele foi vendido, traído pelos irmãos, vendido da mesma forma que Jesus foi traído e vendido. E os valores se parecem. Entendeu? Foi entregue como escravo, Jesus também se rende, sem abrir a sua boca. Porém, algo aqui, irmão, surpreendente. Lá no Egito, então, José, ele sai, é levado pelos mercadores, aonde ele é traído pelos irmãos, para o Egito. E lá no Egito, ele tem uma vida fiel ao seu Deus. Uma fidelidade com Deus. A ponto de Deus usar ele como revelar muitos sonhos lá dentro. Mas o que aconteceu aqui, irmãos? O que aconteceu aqui que levou consequências duras? Se observa que ele se tornou um grande nome dentro do Egito, ocupando um lugar a qual nenhum outro ocupou. Posição de governador não existia antes de José. Então, dentro da posição dele, do reconhecimento, da estabilidade, da segurança que ele encontra, aonde ele encontra segurança? No Egito. Aonde encontra um tempo bom de viver? No Egito. Aonde ele encontra descanso depois de passar por tudo? No Egito. E o que ele faz? Leva a família para onde? Para o Egito. Então, em vez de tirar, como Paulo faz agora, Paulo tira os gentios dos domínios. José leva para dentro dos domínios. E você observa que Jacó, com a sua família, ele sai da onde? Da terra da promessa, para o Egito. Porque lá está seguro. Lá tem fartura. Lá não há necessidade. Então ele sai das mãos do Deus Altíssimo para ir agora para o território e domínio de Faraó. E aí você observa que 430 anos do povo de Israel habitando no Egito, eles não sabiam nem de onde eram. E a terra da promessa já havia outros habitantes. E agora, esse povo que foi para lá, dentro de uma segurança, de uma estabilidade de vida, o que se tornaram lá dentro? Escravos. Então, irmãos, quando você para pensar, é nos tempos de crise que vem oportunidades, ou não? De movermos para lugares seguros, de movermos para onde tem estabilidade.
E muitas vezes não paramos para pensar quem é o Senhor dessa terra. Quem domina aqui? Então, é melhor tu ficar na sequidão, enfrentar os desafios diante da vontade do Eterno, do que ir na busca de segurança dentro de sistemas de governos humanos. Então você observa que José ele leva esse povo para lá, passa-se o tempo e o povo que foi para o conforto, para uma estabilidade, para uma terra fértil e próspera com abundância de alimento, ele se torna agora o quê? Escravo. Quando Cristo vem, irmãos, ele passa por todo o sofrimento, porém nos tira do sistema, para que nós vivamos a verdadeira liberdade, e para que ninguém venha dominar a nós, não venhamos ser escravo de ninguém. Então Paulo, nesse momento, ele tinha a mentalidade lá de trás. Você observa que como é difícil mudar uma mente. Como é difícil, como é difícil enfrentarmos dentro de uma mentalidade que foi inserida em nós desde o ventre. É uma batalha aqui dentro. Então, enquanto nós não tivermos o verdadeiro encontro com Cristo, nós agimos como uma justiça cega. Por isso que a palavra que Cristo trouxe, ela é difícil para nós entender, mas é o meio de nós nos aproximar dele, é a graça. É a graça. E você está enfrentando hoje, a gente está percebendo que talvez, se nós vivêssemos num sistema cheio de regras, cheio de obrigações, cheio de compromisso, teria muito mais gente aqui dentro. Não. Mas quando é uma liberdade estabelecida por Cristo, em que cada um é livre diante da sua escolha, e que precisamos entender no nosso entendimento, no nosso conhecimento, que o Senhor e Salvador da nossa vida, Ele está 24 horas com nós. Ele habita aqui dentro. E o meu louvor, a minha adoração que toca Ele, é o modo de vida. Não é o que eu ofereço, não é o que eu faço, não é aonde eu vou ou o lugar que eu frequento. Quando esta palavra entrou e cegou Paulo, é como o Senhor está dizendo: Paulo, tu tem conhecimento, tu é um doutor da lei, tu conhece todos os livros das profecias, toda a história dos reis, tu conhece tudo, Paulo, mas tu é cego. Então, enquanto nós não entendermos a mensagem do reino que veio para nós através de Cristo, e esta mensagem fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, somos cegos.
Aí precisa sempre de alguém te orientando, puxando tua orelha, te corrigindo, dizendo não faz isso, não faz aquilo, te dando obrigações, deveres. Por isso que Paulo agora, toda a personalidade desse homem é mudada. É tanto, irmãos, que ele entra até em conflito com o próprio Pedro. Porque nesse encontro ele entende claramente que quando os meus olhos se abrem para a graça de Cristo, eu tenho entendimento, eu estou livre de qualquer obrigação de sistema, de sacrifícios, de ofertas, de rituais. Eu estou livre. Eu alcancei em Cristo a plenitude do reino. Então, Paulo está dizendo agora, irmãos, a mensagem de Paulo agora muda. Você observa que a indignação dele era como se ele visse, né, as pessoas que começaram a entender o evangelho do reino, alguém contrário às coisas de Deus, pela sua crença, pelas suas tradições. Mas o que Paulo não via é que as pessoas que viviam dentro dos templos, das sinagogas, e que falavam o nome de Cristo, nunca viram ele. E toda o seu comprometimento, toda a sua devoção, dedicação, era apenas a um sistema, e não ao Senhor. Era uma vida cheia de rituais, de práticas, de costume, de tradições, de hábitos, mas não de entrega, não de entendimento. Então eram vidas que viviam cegos que nem Paulo. Quando ele cai, irmãos, é como se estivesse caindo toda essa máscara da falta de entendimento, da falta de compreensão. Como se ele quisesse empurrar pessoas, levar pessoas à força, ordenar sobre a vida das pessoas: tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que ir para lá, tu tem que ir para cá, tu tem que tomar essa decisão, tu tem que tomar aquela decisão. Quando Cristo jamais fez isso. Cristo é uma voz que nos chama: vem comigo, vem para o caminho. Não é alguém que te pressiona, não é alguém que te cobra, não é alguém que te obriga, não é alguém que exige, é alguém que te chama. Você segue se você quer, você ouve se você quer, mas aquele que ouve a minha voz, aquele que escuta o meu chamado, aquele que segue o caminho, aquele que entendeu quem realmente Cristo é. Então você observa, irmãos, que o José se tornou um grande homem, um grande nome, mas mediante a um Deus terreno. Conquistou uma posição de destaque, porque entenda, irmãos, muitas vezes situações vão ocorrer na nossa vida, porque esse é o desejo do nosso coração, mas não é a vontade de Deus.
Muito lugar o Senhor vai permitir que nós alcance, porque é o nosso desejo, mas não é a vontade de Deus. No momento parece que é o auge. Deus está me honrando. Deus está me exaltando em terra estrangeira. Eu estou sendo exaltado, mas é estrangeira. Tem dono? E aí o que ele faz? Por isso que a palavra nos ensina, vigiai o tempo todo. Porque todos os dias, irmãos, oportunidades batem a nossa porta. Então você observe que agora, dentro da posição de José, ele queria trazer proteção à sua família, porém, tirando da terra da promessa, para levar para a terra da escravidão. E aí? Quantas situações ocorrem ainda nos dias de hoje? Aí clama a Deus, pede a Deus, mas você foi para lá. A irmã Gisela leu um texto e Paulo entendeu bem. Como é que diz lá o Filipenses, irmão? Difícil adorar. E foi Paulo que escreveu. Tenho que estar claro, decidido ter mais do que preciso. Tem um segredo que você tem em todo lugar e em qualquer coisa. Quero ser orientado e pensou. Quero ter muito tempo. Com a força que precisar, posso tocar por Deus. Tá vendo? Então assim, irmãos, mediante a circunstância da vida, diante dos tempos bons ou dos tempos maus, das terras férteis ou das terras estéreis, como diz assim, diante das vacas gordas e das vacas magras, eu sei estar na vontade do Pai, eu sei adorar Ele. Então o próprio Jesus, ele disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores não se encontrariam nos lugares, porque ela pergunta, é no templo como os hebreus dizem que devemos adorar? Ou é nos montes? E o que Jesus disse? Nem no templo e nem no monte. O tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai de que forma? Em espírito e em verdade. E essa é a maior dificuldade nossa, irmãos. É nós conhecer qual é a nossa verdade e buscar a verdade em Cristo. Porque muitas vezes a nossa verdade, ela é um engano. O nosso certo é um erro. A nossa posição nos trai. O nosso conforto é terra de aflição. O lugar que nós achamos liberdade é o lugar que vai nos escravizar amanhã depois. E Jesus está ensinando isso. Quando Paulo entende isso, irmãos, agora ele luta ao contrário. Não para obrigar mais ninguém, mas para tornar as pessoas conscientes que em Cristo somos livres. Então a mensagem de Paulo agora é a liberdade em Cristo, boas novas de salvação. Vocês foram perdoados. Não há mais jugo opressor sobre a vida de vocês.
Vocês não estão mais sobre o regime de obrigações, de domínios, de seita, de tradições, de religiões, de governo, desse sistema terreno. Vocês fazem parte do reino celestial. Então agora, em vez de ele obrigar, como ele estava obrigando as pessoas para levar para dentro da sinagoga, para dentro dos templos, para dentro do sistema judaico, ele leva as pessoas a Cristo. E onde está Cristo? Em todo lugar. Ele está aqui. Ele está lá na tua casa. Ele está na rua. Ele está quando tu está no teu carro. Ele está no teu trabalho. Ele está na tua aflição. Ele está na tua dor. Ele está no teu sorriso. Ele está na tua alegria. Ele está lá no leito de hospital contigo. Então ele está dizendo: onde tu está, filho, eu estou. Eu estou aqui. Aprenda isso. Ele está no teu medo. Ele está na tua angústia. Sabe? E Paulo está dizendo agora a liberdade que Cristo nos trouxe abriu os nossos olhos. A graça, ela abre a tua visão. E você vai entender que o melhor lugar de estar é na presença dele. E Deus vai dizer para você: filho, sabe qual é o lugar que eu escolhi para estar? É no teu coração. Entenda isso. Deus poderia ter construído um império, uma catedral, o maior templo sobre a terra, sobre o mundo, usado os metais mais valiosos da terra. Mas não. Ele escolheu o teu coração. Ele escolheu o meu coração para dizer: este é o lugar que eu quero habitar. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus está morando em ti, habitando em ti. Por isso, fale com Deus, te alegre, te renove no Senhor.